Já ia falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu preciso de atenção, ei, turma. Ô, turma. Eu sou carente, tem que estar olhando para vocês. Os da frente, então, tem que olhar para mim. É a nossa primeira aula. O meu nome é Rosemary. Eu vou dar aula para vocês de fundamentos do marketing. É fundamentos? Eu acho que eu coloquei a aula errada aqui, mas enfim, já arrumo. Então, eu trouxe aí um pequeno currículo meu, para que vocês me conheçam um pouquinho. Ô, turma da frente! Ô, turminha da frente aí, ó. Ei! Como é o nome de vocês aí, que eu vou ter que começar a chamar vocês pelo nome já no primeiro dia? Danilo, Matheus. Sei. Meu nome é Danilo. Então, Danilo, você sabe, na verdade, a aula de fundamentos, não era planejamento, uma deles? É planejamento mesmo. É planejamento, né? É. Só um pouquinho. Dá um minutinho aí só para a professora ver o que aconteceu aqui. Se foi eu que coloquei errado. Não, eu coloquei fundamentos, mas é planejamento. Ué, mas eu coloquei planejamento. Essa aqui, planejamento. Eu devo ter apertado errado. Então, gente, olha lá, ó, eu coloquei um breve histórico lá, coloquei o meu currículo. Eu sou jornalista, primeiramente. Depois eu sou pedagoga. E depois eu sou professora de português. Então, turma, Danilo, é Danilo? Tá. Então, Danilo, olha lá, hoje nós vamos ver o quê? Os conceitos e estratégias de marketing, planejamento de marketing por níveis e as etapas do planejamento. Então, na verdade, vocês estão no segundo ano, né? Segundo ano já teve a aula, já sabe o que é planejamento, não sabe? Ou alguém ainda não sabe o que é planejamento? Ô, turma! Turma, essa aqui é uma aula comum, apesar da professora estar desse lado aqui, eu preciso ter a atenção de vocês para a gente poder interagir e para que vocês consigam assimilar aquilo que eu estou falando. Tá? Vocês já tiveram aula de planejamento no ano passado? Não, era fundamentos, né? Era fundamentos de marketing. Era fundamentos de marketing. Tá. Então, lá, ó. Então, vamos assim. Na verdade, os fundamentos, o planejamento, a análise, ela está interligada. Vocês vão ouvir falar muitos pontos que eu vou trabalhar aqui. Os outros colegas também vão trabalhar em outras disciplinas, tá? Então, assim, vocês têm que estar antenados, por quê? Porque existem algumas especificidades que são próprias de cada disciplina, tá? Aqui, no caso, a gente vai trabalhar o planejamento estratégico do marketing. Eu perguntei lá o que é o planejamento. Alguém sabe me falar sem ter que ler aqui? Olha, nosso primeiro dia hoje, deixa eu dizer para vocês, eu trabalho as aulas com 100% de interação. Eu vou estar sempre fazendo questionamentos e perguntas, a cada tempinho eu vou perguntar para vocês para saber se vocês estão antenados na aula. E, ao mesmo tempo, aquilo que vocês não absorveram, vocês erguem a mãozinha aí, ó. Professora, dá para repetir? Professora, não entendi. Professora, dá para explicar? E a gente vai buscando junto destrinchar todo o problema que tiver. Beleza?
Então, vamos lá. Joia. Então, vamos lá. O que a gente vai falar? Vamos esquecer o marketing e vamos falar assim do planejamento. Por quê? Porque a gente não utiliza o planejamento só no marketing. A gente utiliza o planejamento praticamente em quase tudo que a gente faz. Em tudo que a gente vê, em tudo que a gente objetiva e nos nossos sonhos também devem ser planejados. Então, assim, como definir? Primeiro, a gente tem que fazer um esboço. Tudo que você vai planejar, você tem que ter um papel e uma caneta. Ou um celular para você, numa agenda, colocar linha a linha, tópico a tópico, tudo aquilo que você quer desenvolver dentro do teu problema. Aqui no nosso caso, olha lá, uma empresa precisa colocar em prática para promover uma marca, e aqui a gente está trabalhando organização, comunicar uma mensagem para o seu público e atrair novas oportunidades de venda. Então, a gente vai ter que planejar tudo isso para que, ao final, você tenha o objetivo, que é oferecer uma campanha, por exemplo, para o seu consumidor, para o seu cliente, para o seu público-alvo, que seja favorável. Ó, leiam o que está escrito aí. Ergam a cabeça um pouquinho e leiam o texto que está escrito aí. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ler? Estão conseguindo ler? Então vejam. Olha lá, ó. Toda empresa deve olhar para o futuro e desenvolver estratégias de longo prazo para frente ao ambiente em mudanças de seus setores. O que quer dizer isso? Todas as empresas devem olhar para o futuro e desenvolver estratégias de longo prazo para frente ao ambiente em mudanças de seus setores. Nossa. E temos que pensar, que a empresa tem que pensar no futuro para ter produtos para não falir? Boa! Também, porque o que acontece? Se você está aqui hoje, satisfeito com o que você está ganhando hoje, o público de amanhã é um público diferente. Vocês, por exemplo, antigamente, não é muito antigamente não, vocês não tinham todos um celular na mão, correto? Logo, se vocês não tinham um celular na mão, vocês não tinham acesso a toda essa informação que hoje vocês têm com mais facilidade. Hoje vocês não precisam, para fazer uma pesquisa, para ler um bom livro, vocês não precisam necessariamente se dirigir à loja física, à biblioteca, e ler. Você pode baixar o e-book e ler um livro ali pelo celular. A qualquer momento, a qualquer horário, né? Você escolhe. Então, assim, a gente tem que pensar, quando fala desenvolver estratégias a longo prazo, dentro daquilo que você, como profissional do marketing, vai fazer. Eu contrato você hoje, eu quero abrir um negócio, contrato você para ser o meu profissional. Você é quem vai desenvolver a minha campanha. Mas a campanha que eu quero não é para vender mais produto. A campanha que eu quero é para alavancar as vendas da minha loja. Como é que você vai fazer isso? Como profissional do marketing. Você vai ter que ir até a loja, você vai ter que estudar o espaço, você vai ter que estudar a disposição das gôndolas, você vai ter que trabalhar com a cor, com a fachada da loja. Então, assim, para que você tenha atrativos para atrair esse público-alvo, os clientes, os consumidores, você precisa inovar. E você precisa também verificar se essa empresa crescer, se lá na frente ela vai ter estrutura para receber um público maior. Porque às vezes a loja é pequenininha, no primeiro momento vai funcionar a tua estratégia. Mas lá na frente vai ter o mesmo resultado?
Não, você já tem que ir pensando a longo prazo numa mudança de setor, de local e de estratégia. O motivo principal para uma empresa aderir a um planejamento de marketing deve ser a transformação da cultura empresarial em prol das ações efetivas agregadoras na área da publicidade. Vocês concordam com isso? Que a gente só faz um planejamento porque a gente quer ações efetivas para a publicidade? A gente faz um planejamento só quando vai fazer uma propaganda? Não. Olha o que diz lá. Transformação da cultura. Ou seja, você tem que estar numa constante inovação para você transformar o teu ambiente, um ambiente mais propício e melhor, cada vez melhor para o teu consumidor. Por quê? Porque o teu consumidor hoje, aquela frase assim, o consumidor sempre tem razão. É verdade? Na concepção de vocês, é verdade? O consumidor sempre tem razão? Hoje nós temos, antigamente se resumia ao planejamento a venda e a empresa, ou seja, eu vendia para o consumidor e acabava ali o meu contato com ele, a partir do momento que ele pagasse. Hoje não. Hoje nós temos uma relação que é pré-compra, que é antes da compra, que é tudo isso que a gente está falando, o planejamento para que a gente atraia esse cliente e fidelize ele. Nós temos propriamente o momento em que o cliente está comprando, como você vai vender mais para ele dentro daquele espaço. E nós temos um terceiro momento, que é o pós-compra, porque a gente acaba mantendo contato com o cliente mesmo depois da compra. Por quê? Porque ele tem 7 dias, de acordo com o Código do Consumidor, para se arrepender de uma compra. E nesses 7 dias, se ele não concordar ou o produto não funcionar, ele pode desfazer a compra. Então, assim, professora, mas o que eu que sou profissional do marketing tem a ver com isso? Isso não é minha responsabilidade. Não. Mas quando você está criando uma campanha e você está planejando, você vai trabalhar lá com as estratégias, você vai descobrir que você precisa, sim, ter dentro da tua campanha níveis de curto, médio e prazo, e longo prazo. Então, assim, tem sim, isso é responsabilidade sua. Tá? Então, quando você estiver desenvolvendo essa atividade, você vai ter que fazer isso. Então, lá, o planejamento ajuda a conectar as ideias sobre o objetivo, indicadores e estratégias necessárias para implantação das campanhas. Na verdade, deveria ser implementação das campanhas. Além de tudo isso, o plano de marketing conterá informações relevantes para as tomadas de decisões. Pessoal, uma coisa assim que vai ser pedida em avaliação, e a gente vai fazer uma avaliação, nós tivemos um probleminha aí, então de duas em duas aulas nós vamos ter um trabalhinho ou avaliação, para exatamente saber se vocês estão inteirados, se inteiraram, ter alguma dúvida em relação aos assuntos que a gente está sendo abordado. Então, assim, essas tomadas de decisões, dentro do que a gente está falando aqui, tem etapas, né? Então, lá, a gente tem determinadas decisões para tomar durante a elaboração desse planejamento. Uma delas, dados e pesquisas e análises. Ô, professor, o que é isso? Dados, pesquisas e análises. Você vai lá e vai ter o trabalho, que você está sendo contratado, está sendo pago para isso,
de mudar, de criar uma estratégia para o teu cliente. Óbvio, primeiro você vai ter que conhecer o teu cliente, você vai ter que conhecer a história da loja dele, por que ele escolheu aquele segmento, por que ele escolheu aquele bairro, por que ele escolheu esse produto. Por que ele escolheu o nome da loja dele? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, monta uma loja e coloca o nome dela na loja. Ah, compra lá na loja da Mônica. E é um nome, Mônica. Apesar de ser o nome dela, é importante para ela, ou é uma loja de família, porém não é um nome atrativo que chama atenção, que grava, entendeu? Então, assim, quando você vai pensar numa marca, você tem que estudar todos os ângulos dessa marca para saber se lá na frente... Quer ver? Se eu mostrar para vocês um M, mas não é qualquer M, é um M arredondado, que vai remeter vocês a que marca? Ó, na minha cabeça vem 2M. Se eu disser assim, ó, gente, eu tenho um M. Se eu não mostrar para você, eu disser assim, eu tenho um M. O que te lembra o M? Licença, professora, os alunos aqui falaram McDonald's, falaram M&M. Não consegui entender o que você falou. Os alunos aqui falaram McDonald's, M&M. Isso. Ó, o primeiro momento, quando eu falei M arredondado, é o McDonald's. Eu posso não ver a marca. Você pode, se você desenhar, se você escrever o M e você arredondar, eu vou dizer, ei, esse M do McDonald's, apesar que ele é meio abertinho assim as fontes. Esse M é o M do McDonald's. Mas eu lembro também de Marisa, que Marisa marca, você veja, é um nome, mas eles conseguiram trabalhar a logo, a marca de tal forma que se você vê o M da Marisa lá, que é meio rosinha, meio com assombreado, se eu ver parecido, eu vou lembrar da Marisa. E veja, é uma fonte. Nós temos centenas e centenas de fontes, que são desenhos, modelos de letras. Entendeu? Então, é isso. Primeiro, você precisa, antes de tudo, estudar o histórico da loja e a intenção do profissional que está te contratando para você elaborar uma campanha para ele, entendeu? Investimento em marketing. A pessoa que quer alavancar vendas, ela tem que investir. Ela tem que fazer publicidade na TV, ela tem que fazer publicidade na rádio, ela tem que fazer publicidade na internet. Aí é o seguinte, entra um pormenor. Tá, que públicos quer atingir na televisão? Daí se vê o horário. Esse público é do horário nobre da televisão? Então, ele é uma linguagem. Esse público é da parte da tarde? Então, ele é outra linguagem. Esse público é o público da manhã? É uma outra linguagem. Por quê? Pressupõe que os aposentados, por exemplo, eles gostam de ver televisão de manhã. À tarde, você sai da escola, vai para onde? Para casa, ver sessão da tarde antes de fazer a tarefa. Estou errada? Diga que eu estou. Não, né? Nem todo mundo, eu não estou generalizando, tá? Mas eu estou falando que isso assim, é o habitual de todo adolescente, porque eu nem vou contar as crianças, tá? As crianças da educação infantil, é certo chegar em casa e mandar ligar a televisão para ver desenho. E aí o público da noite é o pai e a mãe, que são aqueles que estão trabalhando e que estão em casa. Então, eles estão em casa no horário nobre, que a gente chama. Aí, óbvio que o teu anúncio, que você quer vincular na televisão, vai sair caríssimo o segundo. Tá? E daí nós voltamos lá do investimento, nós voltamos lá para o rádio. Professora, mas hoje em dia rádio, muito pouca gente escuta rádio em casa. Ah, não escuta em casa, mas escuta no carro.
Eu escuto mais rádio do que vejo TV. Por quê? Porque eu estou no carro, transitando, e eu estou sempre com o rádio ligado. Agora, se eu perguntar, o nosso jovem, lá de Mandaguari, né? Mandaguari? É. Do 2º ano, qual é o veículo que ele mais se informa? Daí não vão responder para mim? O que vocês mais utilizam, que está aí na mãozinha de vocês? Celular. É isso. Então, aí eu tenho que saber o que eu vou fazer. Então, eu já criei aí 3 linguagens. Por quê? Porque se você vai falar com a vovó e com o vovozinho de ontem, tá? Porque eu sou avó e eu não sou uma avó daquelas antigas, não. Sou uma avó mais moderna. Então, se você vai falar com os avós, que são os aposentados de ontem, você tem que usar uma linguagem mais tranquila, mais de fácil compreensão, porém, tem que ser interessante o produto que eles utilizam para aquela faixa etária. Vamos dizer que você vai vender, o que você vai vender para o vovô e para a vovó? Tinta de cabelo. Nem todo vovô e vovó vai comprar tinta de cabelo. Agora, você vai vender para o pai e para a mãe. Dependendo o segmento que você está tentando promover ali, alavancar as vendas, vai ser interessante. Eu quero alavancar as vendas, eu tenho um estoque muito grande de roupa infantil. Aí você vai ter que falar para o pai e para a mãe mesmo, porque quem paga é o pai e a mãe. Então, esse anúncio vai ter que ser direcionado, essa propaganda vai ter que ser direcionada para o pai e para a mãe, porque é eles que vão pagar a roupa para o filho. Entendeu? Então, daí a gente vem lá, orientações para endomarketing. O que é endomarketing? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Não? Oi. O endomarketing é o marketing interno. Isso mesmo. Então, quando eles falam ali orientação para o marketing interno, que é aquilo que você vai trabalhar, primeiro, para fazer essa propaganda, para alavancar, ele vai ter que saber qual é o público que ele vai atingir infantil. Se ele vai atingir, se ele tem um estoque maior para roupas para meninas, se ele tem um estoque maior para roupas para meninos, se ele tem um estoque de roupas neutras que dá para os dois. Por quê? Porque a gente vai entrar lá na frente num assunto que fala dos tipos de demanda, que a gente usa também nos fundamentos de marketing. E eu acho que se vocês estudaram fundamentos, vocês lembram das demandas, né? Demanda negativa, demanda inexistente, demanda latente. Então, a gente tem a necessidade de fazer essas orientações para a gente separar e ver se a gente, ao fazer uma publicidade, nós vamos ter estoque para atender aquela demanda, caso todo mundo resolva comprar roupa. E daí? Eu fiz uma propaganda e eu tenho lá, sei lá, 500 peças. 500 peças, se eu veicular uma propaganda na televisão, no final de semana, foi embora as 500 peças e eu vou ficar devendo para o consumidor. E o consumidor vai ficar um mês indo na minha loja e eu não vou ter a roupa. Então, assim, o endomarketing, ele busca trabalhar orientações com o intuito de se organizar dentro para você poder mostrar fora, sair e ver até onde você pode ofertar determinado produto. Identificação de oportunidades. Identificação de oportunidades, você que vai ser o profissional, que estudou os fundamentos lá, você vai ter que aprender a identificar
essa oportunidade de alavancar as vendas na loja desse cliente que te contratou e, ao mesmo tempo, tá mostrando o teu trabalho. Então, assim, essa identificação de oportunidades aí serve para você, profissional, e serve para o comerciante, tá? Que tá ali, no caso, seguindo as tuas orientações. Porque, veja bem, dentro da campanha, quando você desenvolver o planejamento, o cliente ele vai seguir o que você está recomendando. Olha a responsabilidade aí, né? Então, lá, agir de modo a antecipar e evitar problemas. O planejamento serve para isso. Quando você planeja, o risco de dar errado é bem menor, né? E a produção e gestão de resultados para tornar as estratégias sustentáveis. Quais os tipos de planejamento de marketing? Para começar o seu planejamento, é essencial compreender quais são os tipos que você poderá desenvolver conforme a necessidade da empresa. Bom, eu falei para vocês lá no iniciozinho, lá, ó. Existem níveis. E aí a gente precisa planejar, por quê? Porque o planejamento é classificado em níveis, que devem ser operacional, porque é a curto prazo, feito para resolver o problema ali no momento. Daí nós temos no plano tático, que fornece detalhes ali, ó, conteúdos e performance, que trabalha, o objetivo dele é a médio prazo, as definições, os canais de comunicação. Você vai veicular uma única vez essa propaganda, tanto na TV quanto no rádio. Quantas inserções, que a gente chama, a televisão a gente chama inserções. Quantas inserções nós vamos fazer dessa propaganda? Então, tudo isso é definido dentro do planejamento. E aí a gente tem os níveis operacional, tático e estratégico. Por que a gente está trabalhando mais o estratégico? Porque tudo que você fizer, você tem que fazer pensando em como você vai trabalhar isso lá na frente também. Quando você cria uma marca, você quer que a tua marca perpetue. Ou você quer criar ela hoje, você quer que ela não seja esquecida, como a gente, quando vê o M, não esquece do McDonald's. A gente também não esquece dele quando está com vontade de comer um sanduíche, né? Quando está com vontade de comer um sanduíche, você vê, é uma das primeiras, né? Opa, fast food. Hoje eu não quero arroz e feijão, eu quero fast food. Chegamos no planejamento. Por quê? Porque dentro de um plano, o planejamento tá ali, ó, é o primeiro a ser recomendado. Tá? Então, é o seguinte, antes da gente falar de planejamento, eu queria ter uma conversinha com vocês. Então, assim, vamos dar um tempinho, assim, no slide aqui, e eu queria perguntar uma coisa. Vocês têm franquias aí onde vocês moram? Franquia, vocês sabem o que é franquias, né? A McDonald's é uma franquia, tem franquia do Boticário, tem franquia do King Burger. Então, assim, vamos supor que vocês fossem convidados para não é convidados, que vocês fossem, fugiu a palavra agora. Bom, que um desses clientes que te procura dissesse assim, olha, eu queria montar uma franquia, vamos usar o McDonald's mesmo. Eu gostaria de montar uma franquia em determinado bairro. Qual seria o primeiro passo, qual seria a primeira orientação que vocês dariam para esse cliente? Alguém sabe me responder?
Turma? Ninguém aí para me responder? Se o cliente te contrata para implantar uma franquia para ele. Ninguém? Ô, professora, ninguém teve uma ideia boa aqui. Que orientação você daria para o teu cliente, primeiramente, se ele dissesse assim, ó, você... Tem bastante movimento. Como? Para ver se o lugar que ele ia querer colocar o estabelecimento dele tivesse bastante movimento. Que nem perto do centro. Mas aí ele chega para você e diz assim, eu quero montar em determinado bairro. Mas você entende que aquele bairro não tem poder aquisitivo. É aqui, professora, se tivesse outro estabelecimento no mesmo lugar ou perto. Segmento dele. Exato. Entendi. Porque o que acontece com a franquia? A franquia, ela, na verdade, ela já é uma modalidade pronta. Ela tem toda uma estratégia, planejamento pronto. Ela tem a logo pronto, ela tem os produtos que são ofertados pronto e como são feitos, ela tem a forma como se embala os produtos prontos, todos eles fazem parte. Quando você compra a franquia, você tem que, a localização que você vai colocar, muitas das vezes, dependendo da franquia, ela também, antes de te vender, ela verifica o local que você pretende abrir. Por quê? Porque ela faz esse estudo antecipado para ver se o local que você quer colocar a franquia, porque ela vai ter que te dar a sustentação, se o local que você vai abrir a tua loja para colocar a franquia é um local onde o público-alvo é aquele que se adequa, se adequa à forma da franquia. Então, se você tem um bairro onde o poder aquisitivo é pequeno, a comunidade vive de Bolsa Família, você pode colocar uma franquia. Mas talvez uma franquia do McDonald's eles não autorizem. Então, assim, a necessidade da gente ter um planejamento e pensar 2 vezes quando vai optar por um negócio que é uma franquia, seja na área de alimentos, seja na área de investimento, seja na área de perfumaria, como é o caso do Boticário. Você precisa pensar e orientar o teu cliente 2 vezes. Porque quando ele opta por uma franquia, as ideias não são dele, tá? Ele não tem a opção, ele tem que seguir uma etapa, né? ou um documento que diz o que ele pode, o que ele não pode, como ele tem que se vestir, que horas ele tem que abrir, que horas ele tem que fechar, porque a franquia é isso. Né? É uma cópia daquilo que já existe. Tá? Então, assim, quando a gente vai falar em planejamento, falar em etapas, plano de planejamento, por isso que a gente fala que, primeiro, você precisa reunir uma equipe, precisa debater, conversar, esse teu cliente também, saber bem o direcionamento, e a etapa de planejamento está ali, ó. Eu coloquei assim resumido, que a gente depois vai destrinchar também lá na frente isso aí. Um resumo do plano, né, um sumário ali, que você coloca lá, pontinha ou canetinha, ou, sabe, na frente, para você poder descrever passo a passo o que é importante. Depois, uma análise e avaliação do cenário do mercado. Essa análise e avaliação diz respeito a isso que você acabou de falar. Aonde eu quero abrir, aonde eu estou localizado, quem são os meus concorrentes,
quem serão os meus consumidores? Isso no caso de criação, mas no caso dele aí, vamos lembrar que ele quer só alavancar as vendas. Então, ele já tem um espaço físico. Ele já tem a loja e dentro da loja ele quer alavancar as vendas. Para isso, ele tem que fazer inovações, criar. Ele tem que criar ideias, né? Então, a gente precisa fazer uma análise, uma avaliação para ver se isso é viável. Depois, determinar o público-alvo. Óbvio, mesmo você já tendo um comércio, mesmo você já estando fisicamente em algum ponto, você vai precisar saber que público você quer atingir naquele momento para alavancar suas vendas. Às vezes, o que está acontecendo é que você está focando num público quando você deveria focar em outro. Se você tem uma gôndola de doces, quem é o cliente que vai comprar doces, que vai no mercado e vai encher a paciência da mãe e do pai? É a criança. Agora, se você quer comprar um biscoito, um passatempo, um recheado, a criança pequena também, mas vocês, adolescentes, que aliás vocês já não são adolescentes, vocês são jovens, vocês vão no biscoito. Eu duvido um de vocês que não entre no mercado e não vá direto no biscoito ali. Então, é isso. A gente precisa determinar o público-alvo, tá? E aí também traz a área de atuação da marca, o posicionamento do mercado, definição dos objetivos e elaboração das estratégias. Tudo está resumido na elaboração de estratégias. Você só pode fazer um planejamento para elaborar estratégias. Aí você tem que saber se você quer isso a curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Então, essa etapa serve de suporte para as próximas orientações, definições de como você vai alavancar tudo isso. Ficou meio truncadinho, mas daqui a pouquinho a gente... Temos tempo? Temos. Então, vamos falar aqui, ó, do segundo passo, quando você vai implementar. Lá está escrito, olha, de nada adianta investir tempo e dinheiro no planejamento se a implementação não for eficaz e efetiva, impactando todos os envolvidos no processo. Se a primeira etapa for feita com cuidado e dedicação, a implementação é um processo tranquilo e sem problemas. O que a gente falou ali? Para cumprir as propostas de plano dentro do prazo estipulado, respeitando o orçamento e usando as ferramentas corretas. Você tem que fazer o planejamento para saber se o teu resultado vai ser imediato, se o teu resultado vai demorar um pouquinho. Se você quer isso pensando lá na frente. Entendeu? Então, quando você planeja, quando você orienta, quando você se organiza, quando você consulta, quando você analisa, quando você sabe quem é o seu público, sabe aonde você está, sabe que metas você quer atingir, a chance de dar errado é mínima. E mesmo que tenha alguma coisinha que você acha que não está certo, você ainda pode, né, fazer alguma alteração. Gente, há uma etapa importante aqui. Só planejar, só implementar, não é suficiente. Posso participar aí do assunto? Hein? Psiu. Ei! Posso participar do assunto? Deixa eu dizer para vocês, eu sou uma professora bem carente, viu? Eu tenho carência do aluno olhar para mim e eu gosto de olhar para o aluno. Aliás, eu adoro olhar para o aluno, mas eu gosto que ele olhe para mim. Sabe por quê? Porque vai ter momentos bem legais, vocês estão me conhecendo agora, em que a gente vai fazer trabalhos aí dentro dessa turma de classe, que vai ser bem legal, e aí eu vou deixar vocês à vontade para a gente poder criar e inovar
planejar. Mas hoje, esse assunto aqui, que é planejamento, ele é teoria, gente. Teoria tem que prestar atenção. Porque se você não tiver a teoria, você não desenvolve na prática. Entenderam? Meninas, as meninas sempre prestam mais atenção que os meninos. Mas nós vamos mudar isso. Eu vou começar a fazer pergunta, hein, meninos? Eu vou começar a fazer pergunta para vocês. Tá, avaliação. Tirando o que está escrito aí, alguém pode me falar alguma coisa de avaliação? Eu não estou falando avaliação de atividades, eu estou falando avaliação do planejamento. Ao final, você fez tudo, você planejou e você implementou. Qual é a etapa da avaliação? Alguém sabe resumir para mim? Professora, Oi. avaliar se esse planejamento vai dar certo, se tem alguma coisa que pode dar errado. Avaliar se você tem recursos para isso. É isso. A gente tem assim, ó. Tem uma abreviação, você viu que eu coloquei ali, ó, entre uma caixinha de texto. É o ROI, abreviação para retorno do investimento. Em que momento você sabe se aquilo que você planejou e implementou, quer dizer, implementou, você colocou em ação ali dentro, esperando os resultados para o teu cliente, teve retorno, a avaliação foi positiva. No momento em que você vê que o teu investimento está retornando. Quando você obtém o teu investimento, o retorno do teu investimento, você vai avaliar se está dando certo. Eu tive que investir tanto em publicidade, tanto em propaganda, tanto em mudança de layout, tanto em produtos, né? Eu tenho uma planilha disso. Tudo isso constou no meu planejamento, gastar tudo isso. O meu retorno, ele foi a curto, médio ou será a longo prazo? Então, assim, a avaliação, ela te dá um tempinho entre a implementação e a avaliação para que você possa verificar se você está tendo retorno. Porque se você não estiver tendo retorno, a tua campanha, o teu planejamento não teve êxito. O que aconteceu aí? Estão brigando? Não, vocês não brigam, né? Ah, bom. Fico calma. Então. Olha aí, eu trouxe para vocês, ó, 2 exemplos. A gente está chegando no finalzinho, viu? Falta pouco agora, então dá atençãozinha aqui, ó, que está terminando. Ó, eu trouxe 2 exemplos. Assim, parece muito conteúdo, mas se eu falar a marca, vocês já vão saber. A Starbucks, que é dos Estados Unidos, que faz propaganda também no Brasil, já tem várias franquias da Starbucks, né? Inclusive, eu adoro um café, Ice Coffee, café gelado, que é vendido lá. Adoro. Viciei quando tive a oportunidade de estar lá nos Estados Unidos mesmo. É bom a beça. Então, olha lá, ó. Como é que ela é um exemplo de planejamento de marketing, a Starbucks? Ela tem uma filosofia de personalização do atendimento e de proporcionar conforto e aconchego aos seus clientes, enquanto consome seus produtos e serviços. Eu estive lá nos Estados Unidos, na Starbucks, que ela é uma franquia americana. Você leva o teu notebook, o teu tablet, senta numa mesinha muito confortável, pede teu café, teu sanduichinho, eles te servem lá, ali você tem internet de graça, você pode fazer o teu trabalho ali da lanchonete, loja, enfim, do local, eles te propiciam um espaço para que você possa trabalhar home office ali. Se você quiser ficar a manhã inteira no Starbucks, você pode ficar. Lá tem de graça internet, você economiza, olha só, economiza um monte.
Então, assim, é um exemplo de que ela consegue. Você chega lá às 7 horas da manhã, tá cheia a lanchonete, né? É cafeteria, né? Starbucks é mais cafeteria. Está cheio. Por quê? Porque eles fidelizaram o cliente oferecendo conforto e aconchego. Wi-Fi gratuito. E tem também lá uns outros agradinhos, biscoitinho, alguma coisinha, né? Porque o americano, para doar alguma coisa ali dentro de uma loja, é muito complicado. Mas eles para fidelizar o cliente, eles abrem mão de algumas coisas. E coloquei outra marca, que é o Red Bull. Quem não conhece o Red Bull? Quem não viu o Red Bull na televisão? Alguém não viu ainda? Nossa Senhora, vocês estão muito longe, né? Eu acho que na próxima aula eu vou pedir para vocês ficarem tudo próximos, de frente para a câmera. Porque vocês estão muito afastados, lá longe. Vocês estão ouvindo? Quem está lá no fundo está ouvindo? Ok. Então, lá, Red Bull te dá asas. Oh, é tudo que vocês querem. Nesse horário é tudo que vocês querem, né? Asas para voar. Para acabar a aula, para sair da escola. Oi. Entra eu nisso. Então, leiam ali para mim, ó. O principal triunfo da Red Bull em seus mais de 30 anos. Olha a Red Bull. Alguém imaginava que a Red Bull tem 30 anos? Essa marca? Alguém sabia? Você sabia que tinha 30 anos? Porque, assim, eu tinha a concepção, porque eu ouvi falar no Red Bull há muito pouco tempo, poucos anos. Eu não imaginava 30 anos. Eu imaginava talvez uns 5, mas não 30. Então, assim, eles trocaram os métodos tradicionais de publicidade por eventos e personalidades do marketing. Você que vai ser profissional do marketing lá, que vai desenvolver propagandas, vai desenvolver campanhas, e muitas vezes vai cansar de fazer planejamento, de fazer implementação de vários níveis do marketing. Veja bem, ali quando a gente fala eventos e personalidades, hoje está em voga e é muito moderno, os eventos. Eventos de luta, eventos de filmes, inaugurações de empresas. E aí o que acontece? Essa empresa patrocina. Então, você também, que é profissional de marketing, você vai ter um papel, dependendo o segmento que você escolha para trabalhar, aonde você vai poder ter parceiros, né? Eu sou uma promotora de eventos, entendeu? Então, como é que eu vou trabalhar o marketing da promoção de eventos? Alguém sabe me dizer? Ô, turma, eu vou promover um evento. Eu resolvi que eu quero ser, assim, uma profissional do marketing. Mas, assim, o nível que eu não quero fazer propaganda para a TV, não quero fazer propaganda para outdoor, não quero fazer propaganda para a rádio. Eu acho muito legal quando tem os eventos. Então, assim, eu resolvi que eu quero ser uma profissional focada para trabalhar em eventos, feiras. Oi? Posso usar para divulgar um evento? Um panfleto, um cartaz, um post no Instagram? Isso, não, mas sabe que... não, sim, mas o que eu ia dizer para você é assim, hoje em dia, que está assim, muito em alta, esse negócio de feira, você veja, shows
né? Vocês devem, o município de vocês aí deve realizar shows durante o ano, aí em alguma data comemorativa, em aniversário do município. Então, o que acontece? As empresas de marketing, elas promovem esses eventos e elas buscam parceiros. E, normalmente, esses parceiros que elas buscam para apoio aos eventos que elas estão realizando, elas permanecem dentro do cadastro deles. Então, a Red Bull, por exemplo, ela é um parceiro que ela participa de diversos eventos no Brasil todo. Como é a participação dela dentro dos eventos para promover a marca dela? Ela investe, como assim, várias empresas que vocês ouvem falar, que destinam determinada verba para uma associação, para um asilo, para um centro de animais, muitas ONGs, por exemplo, vamos dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Né? Muitas ONGs receberam verbas, e receberam verbas não em dinheiro, mas receberam para repassar para as pessoas necessitadas em produtos. Eu vi ontem ainda uma matéria em um dos jornais que uma empresa do Rio Grande do Sul que teve o seu depósito inundado, não conseguiu vender, teve que fechar as portas. Ela conseguiu, para uma associação, vender os seus produtos para doar. Ela teve que pegar os funcionários, limpou a loja, arrumou, e daí acondicionou em sacos plásticos os produtos, e essa empresa comprou e doou para o Rio Grande do Sul, para as pessoas necessitadas. Essa empresa teve em troca o trabalho de transmissão, ou, na verdade, foi falado o nome da empresa, ela teve uma propaganda positiva, que a gente vai aprender lá na frente. Ela teve uma propaganda positiva. Por quê? Porque ela fez era um produto que estava perdido, porque as caixas inundaram, sujaram. Ela conseguiu recuperar, porque eram acondicionados em PETs, em plásticos, né, líquidos. Ela lavou, acondicionou novamente em sacos plásticos e teve de retorno a promoção do seu nome divulgado na televisão em horário nobre. Então, assim, esse trabalho, que é o trabalho da Red Bull, ela vai lá e, determinado evento, ela doa lá, sei lá, 2 fardos de Red Bull. 2 fardinhos, não, 2 fardos grandes, né? De Red Bull, para que seja distribuído. E, então, ela optou por um marketing diferenciado. Tá? Então, assim, ela mudou da propaganda da televisão, apesar de que ela continua fazendo, a gente vê, né, a Red Bull te dá asas, ela utiliza o veículo de comunicação televisivo, radiofônico, da internet, né, digital, mas, acima de tudo, também ela está presente dentro dos grandes eventos do Brasil. Deixa eu tomar mais um golinho de café, que a garganta secou aqui. Ó, que nós chegamos um pouquinho antes, chegamos ao final um pouquinho antes. Porém, nós temos uma atividade, nós temos um tempo que dá para fazer uma atividade aí na sala. Turma, dá uma olhadinha aqui para mim. Dá atenção, por favor. Ok. Peguem uma folha de caderno e coloquem para mim o objetivo do planejamento com suas palavras. Não precisa ser meia lauda. Escreva qual o objetivo do planejamento, primordial na tua concepção. Não dentro do que eu falei, mas daquilo que você imagina também. A gente falou um pouquinho aqui,
Eu falei para vocês, é muita teoria, então assim, é chatinho falar, ler, entendeu? Mas é necessário para a gente pensar junto. Eu sei que hoje vocês não conseguiram pensar muito assim, né? Porque é muita coisa. Mas eu queria que vocês, no papel aí, colocassem o objetivo do planejamento. Ah, professora, o objetivo do planejamento é planejar. É? Tem certeza? Você tem um objetivo para atingir. Você tem uma meta. E eu não estou falando do comerciante, eu estou falando do profissional. Que quem está fazendo, quem vai fazer a campanha é você, quem está fazendo o planejamento é você. Depois, como são descritas as etapas do planejamento. Eu falei com vocês aí quais eram as etapas do planejamento. Depois, para desenvolver um plano de marketing, o que deve ser considerado? Tudo que eu perguntei aqui para vocês, que eu estou pedindo, é bem curtinho. Curtinho para responder, mas vocês precisam pensar e lembrar. Eu vou dar para vocês aí 5 minutinhos, tá? Daqui 5 minutinhos, eu vou cobrar, no mínimo, a primeira já no papel.
Quem que vai responder primeiro aí? O objetivo do planejamento é planejar suas metas e objetivos para atrair novos clientes. Ter um crescimento. Tá muito baixo, eu não consegui entender. Eu não sei se você acha que está muito distante do áudio. Ah, estava baixo o volume. Pode falar agora. Duda, nós vai pro ginásio, hein? Nós vai pro ginásio trabalhar. O objetivo do planejamento é planejar e alcançar metas para atrair novos clientes e ter um crescimento. Gente, peraí, que ele tá respondendo, senão ele não vai escutar. Espera um pouco. Entendeu, professor? Eu acho que você vai ter que vir mais próximo aqui do computador. Baixo, eu acho que às vezes o som fica aqui, ó, na câmera. Tchau, você pergunta por aí, você fala Oi. E vai ler, professor. O objetivo do planejamento é planejar e alcançar metas e objetivos para atrair novos clientes e ter um crescimento do público. É isso aí. É isso aí, parabéns. Mas alguém tem alguma... Tá mudo. Mas alguém aí tem uma outra... Escreveu de forma diferente? Mas alguém, gente, respondeu a pergunta, escreveu de uma forma diferente? Ah lá, professora, tem mais uma, peraí. Vê seu... Não estou conseguindo ouvir nada. Ela não está respondendo, professora. Pediu só um minutinho, tá? Ah, tá. O planejamento é planejar para alcançar metas, gerar resultados satisfatórios e é preciso implementar na rotina e na cultura de seus colaboradores alcançar seus objetivos de venda de crescimento. Oh, esse texto está muito bom, hein? Aliás, está muito técnico. Ó, que você usou o celular para responder por você. Você não tá, você tem esse pensamento que, veja bem lá, é com as suas palavras. Não, tá certo, tá ótimo, só que tá técnico, né? O termo que você usou aí é técnico, não tá com cara que foi com as suas palavras, não. Mas tá valendo. Não, tá valendo. Que bom. Sabe o que vai acontecer? Você me mostrou que tem essa linguagem, daí agora nos próximos trabalhos eu quero ouvir você. Valeu. Obrigado. Tem mais alguém aí que queira participar? Tem mais alguém, gente? Ah, professora, tem só para as próximas perguntas. Então, a pergunta número 2. Como são descritas as etapas do planejamento? Quem que vai responder? Tá ligado? Fala, professora, tá escutando. Pode falar? Pode. Definir metas e objetivos, identificar o público-alvo, achar estratégias para alcançar o objetivo. Tá muito baixo, mas... Vai mais perto. Gente, só um pouquinho. Preciso que vocês façam um silêncio só para ela poder responder, porque o áudio é muito ruim, eu não consigo ouvir. Eu falo um pouco mais alto. Ó, vou falar de todos os dois, tá? Tá.
Definir metas e objetivos, identificar o público-alvo, achar estratégias para alcançar esse público. Correto. Na verdade, assim, você colocou dentro daquelas 3 que nós tínhamos colocado, né? Mas a gente colocou como descritiva, você viu que eu coloquei lá em cima, né? Eu fiz perguntas que já estavam no... Ó, eu fiz perguntas que já estavam lá, ó. Tudo bonitinho aí, ó. Tá vendo? Tipos de planejamento, níveis, envolvidos. Mas tá certa a tua pergunta, só que ela é um pouquinho mais ampla. Mas tá valendo, tá certo. Alguém mais fez diferente as descritivas? Deus. Bem devagar que ainda dá tempo. Fazer ou não? Vamos rodar 2. Análise da situação do mercado, definir objetivos, relacionar estratégias e táticas. Só repita para mim, porque alguém bateu aí na hora que você estava na metade e eu não consegui concluir. Análise da situação do mercado, definir objetivos, relacionar estratégias e táticas. Ok, é isso aí. Só que eu senti falta, assim, quando a gente fala da estratégia, aquela coisa que a gente colocou em relação ao prazo, tá? Vocês nunca esqueçam, porque isso é muito importante e crucial na hora de você fazer o planejamento. O teu planejamento, ele vai ser implementado a curto, médio ou a longo prazo. Então, assim, você tem que ter em mente, por quê? Porque a tua campanha vai ser diferenciada. Se ela for a curto prazo é uma coisa, se ela for a médio prazo é outra, se ela for a longo prazo, ela é visando lá na frente. Ou você pode implementar essa estratégia utilizando esses 3 níveis, né? Você pode fazer algo que você quer um resultado imediato, né, visando um resultado longo, mas aí o teu investimento é maior, a tua avaliação é maior a longo prazo também, tá? A pergunta número 3, para desenvolver um plano de marketing, o que deve ser considerado? Quem que vai responder essa? 3. Analisar o mercado e concorrência, o público-alvo, selecionar canais de comunicação como TV, rádio, panfletos e plataformas digitais. Pô, praticamente tudo. Praticamente tudo. Você foi numa sequência certinha, é isso aí. Parabéns. Já estou começando a conhecer os alunos agora, hein? Que bom. Eu quero dizer para você o seguinte. Ô, turma, acalma lá, acalma os ânimos lá, pede para eles pararem um pouquinho lá para eu falar. Ô, turma, o negócio é o seguinte, de 2 em 2 aulas, nós vamos fazer uma avaliação. Por quê? Avaliação. Por quê? Porque nós entramos no terceiro bimestre não, segundo trimestre, e logo, praticamente, acho que dia 6, vocês aí também terão férias, né? As férias escolares. Então, a gente precisa fazer, antes de vocês saírem, né? 2 semanas, nós precisaremos ter as avaliações. Correto? Então, é assim, eu de 2 em 2 aulas, eu faço uma avaliação. Porém, a semana que vem é a semana de avaliação. Então, o que eu pensei? Pensei em nós elaborarmos uma aula, um conteúdo, e na segunda aula, tipo assim, uma revisão. Por quê? Porque o planejamento, apesar de ter bastante teoria, você tem que entender
né? Então, essas perguntinhas, assim, professora, mas essa perguntinha só acabou de falar sobre o objetivo do planejamento. Mas veja bem, você tem que entender, e é por isso que eu peço para você explicar com as suas palavras. Você tem que entender. Então, assim, eu pensei, uma aula, a gente dá um conteúdo, faz uma revisão, né? E a mediadora, ela vai ter a avaliação para vocês fazerem, tá? Então, é assim, eu sei que é só uma aula, só já quer dar avaliação, porém, antes de vocês saírem, a gente precisa avaliar, tá? Para quando vocês voltarem, a gente seguir em frente o nosso conteúdo, tá? Então, é assim, eu vou preparar uma aula de continuidade e de uma revisãozinha, porque o que eu dei aí foi muito pouco, tá? Então, eu vou preparar uma aula, assim, bem tranquila, bem leve, para que na segunda aula a gente faça uma avaliação na semana que vem. Certo? Concordam? Concordam? Façam assim. Então, tá combinado. A próxima aula, a primeira aula, a gente vai fazer uma avaliação e avançar um pouquinho o conteúdo. É um conteúdo um pouquinho leve. Vou diminuir. E daí nós vamos fazer uma avaliação, tá? Eu vou preparar uma avaliação bem legal. E vou ver uma forma da gente poder trabalhar efetivamente, elaborar um planejamento, aí ver uma coisa legal, um assunto legal, um segmento, né? Quantos alunos nós temos na sala aí, professora? Faltou muita gente hoje? Oi, professora, são 33, mas hoje faltou bastante aluno. Então, tem que informá-los que a próxima aula nós teremos um conteúdo na primeira aula e uma avaliaçãozinha na segunda. Eu vou fazer uma coisa mais tranquila, porque eu preciso dar 2 avaliações antes deles saírem, tá? Então, basicamente, esse conteúdo eu vou disponibilizar lá eu ia falar, estante, mas eu ia falar vitrine, professora. Na estante, para que a senhora tenha acesso para poder passar para eles os slides, para que eles estudem, né? Esses que não estiveram aí presentes na aula e tenham condições na próxima aula de participar e avisá-los que na próxima aula eles terão uma avaliação. Então, eles que evitem faltar. Eu vou deixar uma pessoa responsável para estar avisando ele. Ela é monitora? Isso, vou deixar ela responsável. Então, por favor, eu agradeço. Então, turma, valeu, apesar de que não fugindo. Oi, alguém mais quer ler? Não, professora, pode continuar, tá? Então tá. Então, turma, olha, a gente vai finalizar essa primeira aula um pouquinho antes, para que vocês... Professora, próxima semana eles vão ter interclasse aqui na escola. Eu acho que vai ser quarta e sexta. Então vai ficar próxima, no caso, né? Na sexta-feira? Isso, vai ser quarta, quinta e sexta. Então tá bom, fica valendo o assunto. De qualquer forma, a semana que vem, eles estando ou não na sala, a gente vai ter o conteúdo, tá? Então, assim, se eles estiverem fora da sala, eu não sei qual é a organização aí da escola, até precisa ver, viu, professora? Ver como é que vai funcionar, se eles não vão estar na sala de aula, né? Porque vão estar envolvidos em um projeto. Aí eu gravo a aula para que eles tenham conteúdo, tá? E a partir daí eles estudam o conteúdo para que a gente possa fazer avaliação. Tá bom, turma? Então, foi um prazer conhecê-los. Daqui um pouquinho a gente vai conhecer um a um, pelo nome. Tenho certeza que a gente vai se dar super bem. Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.